Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 163. Não precisa ser consultor ESG para atuar com ESG. Bom, e nesse episódio eu tive a alegria de receber a Liana Matei, fundadora da Aganju Consultoria, com sede em Salvador. Gosto bastante de conversar com a Liana, porque além dela ser uma comunicadora nata, vocês vão perceber rapidamente, ela não tem papas na língua para dissecar os temas que a gente tanto disseca por aqui no podcast. Portanto, não faltou aqui no papo o que ela chama de ESG com Dendê e um monte de ótimas reflexões sobre carreira, sobre atuação socioambiental, empreendedorismo social, mundo corporativo, questão de gênero e atuar distante do eixo Rio-São Paulo, no que eu costumo brincar de fantástica fábrica do impacto. E claro, não faltou também compromisso com a verdade e honestidade intelectual, adoro isso. Afinal, não bate em você, amigo ouvinte, aquela preguiça de tanto papagaio falando sobre ESG sem nem saber o que está dizendo? Pois bem, nossa convidada não fugiu da raia ao falar sobre isso. Aliás, sobre atuar fora do eixo, Liana contou como a coisa acontece com a chegada de consultorias do Sudeste, desembarcando no Nordeste e tentando subcontratar a galera da região por preço bem baixo, para não dizer outra coisa. Dureza, né? Bom, adorei também a passagem que ela dividiu uma linda história na sua relação com comunitários, que a fez chegar à conclusão de que, aspas, o nosso trabalho não é nossa carreira. Bela reflexão com a qual eu concordo totalmente. Bom, e como ela trouxe aqui no papo, é bem desafiador ser empreendedor social no Brasil, que às vezes beira o desespero, embora também seja algo muito prazeroso. Enfim, mais um papo imperdível. Bom, e o título do episódio, Não Precisa Ser Consultor ESG para Atuar com ESG, veio de uma aspas da própria Liana, com a qual eu também só posso concordar, não é mesmo? Em tempos de tanto especialista, entre aspas, no assunto, tem faltado mesmo pé no barro, café ralo e muita atuação de base para mergulhar no assunto, não é mesmo? Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição, e dá uma olhadinha em como contribuir. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que já estão nesse barco apoiando esse trabalho. Vocês são foda, muito obrigado mesmo. Bom, então é isso. Agradecer demais a Liana pelo papo incrível e, sem mais delongas, partiu pro papo. Olá, Liana, tudo bem? Seja super bem-vinda. Te agradecer por ter topado vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta, seja super bem-vinda. Que honra, Fábio, poder dividir esse espaço de conversa com você depois de tanto tempo. Você é uma das grandes referências na área de impacto social e sustentabilidade. Tem o seu livrinho lá na minha biblioteca, A Epidemia do Impacto, um livrinho super gostoso de ler. E eu recomendo para todo mundo que se interessa pelo tema. E mais uma vez agradeço por me convidar para conversar com você, sobretudo porque é um momento em que a gente tem, apesar do mundo digital, do seu mundo imediatista, a gente tem conversado cada vez menos, né? Conversas mesmo mais profundas, né, Fábio? Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Não, super feliz de tê-la aqui. E assim, você está falando da onde? Conta um pouquinho da tua trajetória cultural, regional, enfim. Eita, eu sou de Salvador, estou falando de Salvador, diretamente de um estúdio, onde durante todo o mês de junho nós fazemos diversas lives sobre inovação, meio ambiente, agenda ESG e sustentabilidade. Bom, eu sou comunicadora de paixão e de formação, tenho algumas especializações aí na área de responsabilidade social corporativa, mensuração de impacto, formações internacionais como GRI, sou mestra
em desenvolvimento também social, e passei no doutorado em comunicação e ESG na Universidade de Lisboa, porém ainda não sei se vou conseguir nesse semestre, porque embolou um pouco a vida aqui para uma mudança assim tão repentina. Mas já atuo, Fábio, aí na área de sustentabilidade há mais de 25 anos. Então, desde que eu tenho 17, comecei nos movimentos socioambientais, sempre nessa área de engajamento cívico, mobilização de pessoas, comunicação. Nessa busca, eu acho que é uma busca meio apaixonante e apaixonada e um pouco até irracional, por fazer com que as pessoas se tornem parte dessas conversas, né? Então, eu tenho hoje, junto com a minha irmã, que é a minha sócia, uma consultoria na área de ESG Impacto Social, que se chama Aganju, e hoje a gente presta serviços nessa área, nas mais diversas frentes, desde diagnóstico social, mapeamento de partes interessadas, curadoria de projetos, palestras, né, no Brasil inteiro. Estive agora recentemente aí um dos maiores eventos de sustentabilidade do Brasil, Ciclos, palestrando sobre ESG para pequenos e médios. Então, a gente realmente tem acreditado que é trazendo as pessoas para perto, Fábio, que a gente consegue transformar. Então, já tem bastante história aí nesses 25 anos, mesmo antes de existir a sigla ESG, mesmo antes de todo mundo no Instagram parecer bonito, bem-sucedido, feliz e correto, né? Que ótimo, adoro. É bom que a gente vai conversar bastante sobre o tema. Bom, você já falou da Aganju, sua consultoria. Quando a gente se conheceu, você estava no mundo corporativo. Conta um pouco como é que foi essa transição. A consultoria já era algo que você queria fazer? Como é que foi? Quando a gente se conheceu, eu estava no mundo corporativo, à frente aí de uma gerência de responsabilidade social e sustentabilidade. Era uma concessão de rodovias vinculada a um grande grupo empresarial brasileiro. E a gente tinha como desafio tentar construir relações positivas entre essa empresa e o entorno. Então, a gente tinha ali 45, 48 comunidades, 8 municípios e uma rede imensa de pessoas. Então, era um desafio gigantesco, porque até então, as obras de infraestrutura no Brasil, elas não nascem com análise de risco social muito organizada. A gente tem meio que uma mania, ou tinha, porque hoje o mercado mudou, graças a Deus, apenas uma tendência a analisar esses projetos, essas obras, apenas sob o viés econômico e, eventualmente, ambiental, por uma questão de exigência legal. A parte social, ela não era muito uma prioridade nessas análises. Então, isso trazia, não somente, eu acredito, que problemas para o negócio, e, obviamente, para as pessoas, como também no médio, curto prazo, no médio e longo prazo, mais custos, né, Fábio? Porque quando a gente não inclui as pessoas nos processos, elas vão pedir para serem incluídas, e elas vão exigir que sejam incluídas, o que é um direito legítimo. Então, isso custa, né? Custa programas feitos em cima da hora, custa, eventualmente, ações civis públicas, inquéritos, advogados. Então, eu acho que, além de ser mais bonito, é mais barato, é mais inteligente começar sempre pelas pessoas. É tudo sobre as pessoas. Então, quando eu estive no mundo corporativo, além de ter isso muito forte em mim, né, esse incômodo muito grande, o incômodo foi tão grande, Fábio, que virou mestrado, que virou livro, né? Então, eu também tenho um livro publicado, é um livro chamado A Estrada Vai Além do que se Vê, e é uma proposta de matriz de impacto social para a obra de infraestrutura, e traz ali uma série de dicas e formas de entender impacto em todas as fases de um projeto. Em todos os tipos de impacto, positivos, negativos, temporários, permanentes, por categorias. Então, essa vivência no mundo corporativo, ela me trouxe muitas lições. Uma que as empresas ainda não sabem como fazer, né? Que elas precisam estar abertas a aprender. A segunda é de que também o mercado corporativo, ele é um mercado muito masculinizado, então eu era uma única liderança feminina num board ali de 11 homens, e era bem desafiador também, né, por diversas razões. E a terceira grande lição que eu tiro é que a nossa missão, né, o nosso chamado, ele não está na empresa onde a gente está, porque o nosso trabalho não é a nossa carreira, né? O nosso desafio nesse momento não é a nossa trajetória profissional. Então, naquele momento foi muito importante. Acredito ali que a gente teve indicadores muito bons
para mim, né, como pessoa, como mulher, eu aprendi bastante, me desenvolvi muito, conheci pessoas incríveis como você e outras tantas que até hoje eu mantenho contato, que são pessoas que me inspiram, que trocamos, estamos juntos em outros eventos, em outros espaços, mas eu cheguei a um momento ali que eu precisava sair daquele lugar. Não houve, enfim, nenhum motivo grave, quer dizer, assim, alguns, né, mas assim, mas muito também um desejo de fazer a diferença em outras empresas. Então, daí nasceu o desejo de ter a minha própria consultoria. É bem desafiador, Fábio, ser empreendedor social no Brasil, é assim, beira o desespero em alguns dias, mas eu acredito que hoje a gente tem um bom posicionamento, mas assim, foi uma decisão que eu até te digo assim, Fábio, na época, eu fui pelo coração, né? Eu falei, gente, vou abrir minha consultoria, vou fazer outras coisas. E a prática foi bem desafiadora, viu? Se eu pudesse voltar no tempo, eu talvez tivesse esperado um pouco, aprendido um pouco mais, porque para aprender a empreender só empreendendo. Quantos anos se vão já de consultoria? A Ganju vai fazer 6 anos, né? A gente abriu ali, eu saí em 2018 dessa grande empresa, foi uma saída construída com muito respeito, com muita calma, até porque a minha função lá era uma função muito estratégica. Então, lá, como a gente tinha 8 prefeituras, né, 48 comunidades, quase 100 lideranças, eu precisei visitar, imagina, quase todas as comunidades para me despedir. E era um chororô, e era uma confusão, eu chorava também, mas eu lembro que, vou contar uma historinha para você, numa reunião que eu fiz numa dessas comunidades, era uma comunidade bem complicada, porque a obra estava ainda acontecendo nessa comunidade, e a gente tinha como desafio mediar esses conflitos, conversar, traçar estratégias de minimização de impacto negativo. Eu lembro que era uma reunião assim enorme, nesse dia foram mais até pessoas do que imaginava, e era o dia em que, no final da reunião, eu tinha que me despedir. E aí, que você não sabe, a comunidade achou que eu estava sendo demitida, assim, né? A gente vai fechar a rodovia, as lideranças disseram. A gente não vai deixar a senhora ir embora. A gente vai ficar com a senhora aqui. Eu disse, meu Deus, vão me sequestrar? Vai ser bom para mim, né? Eu preciso fazer outras coisas, eu quero fazer outras coisas. Aí ficou aquele chororô, aquela confusão, e na hora que eu estava indo no carro, Fábio, uma liderança comunitária, nunca vou esquecer dele, seu Billy. Ele me pegou na mão, ele era bem pequenininho, assim, um lavrador bem simples, mas muito sábio. Ele falou, posso abraçar a senhora? Eu falei, pode sim. Aí ele falou, olhou nos meus olhos, ele disse assim, vá em paz, dona Léa. Nós sabe que a senhora sempre fez o melhor por nós. Nós sabe que a senhora quis fazer o certo e que numa empresa a gente nem sempre consegue fazer o que é certo. Mas vá em paz. A sua missão com nós está cumprida e a senhora vai cumprir a missão de a senhora for. Fábio, até hoje quando eu falo, eu tenho vontade de chorar, porque assim, eu chorava, mas eu chorava assim, parecia que... E naquele dia eu entendi que o nosso trabalho ele vai com a gente, não é a empresa onde a gente está. Né? Hoje eu tenho a minha empresa, sou muito feliz e grata, apesar de todos os desafios, a gente tem um compromisso de fazer um trabalho bacana. Mas se por acaso, em algum momento, isso não for possível, aonde eu for, eu acho que tem a fala do seu Billy, né? Eu fiz o melhor que dava. Não, me chorar, mas, Fábio, assim, era de chorar, assim. Nesse dia eu cheguei em casa que, meu Deus. Incrível. Não, e que sabedoria, né? E, Eliana, você falou, puxa, os desafios da consultoria. Minha pergunta, vou fazer uma pergunta dupla aqui, que é, como é que é botar de pé uma consultoria que está mais distante do eixo Rio-São Paulo e liderada e empreendida por mulheres, né, você e sua irmã? Como que é isso? Olha, Fábio, amigo do céu, eita atrás de vixe. Tem vários desafios, né? Primeiro que é o desafio do território. Você sabe mais do que ninguém que a gente tem ali a grande falácia do investimento de impacto. As empresas hoje não sabem o que é impacto.
Elas dizem que estão fazendo impacto, na verdade, muitas vezes elas estão fazendo campanha de marketing, elas estão investindo em estratégia de reputação e campanha, e elas não estão necessariamente preocupadas com indicadores, né, com evidências, com números comprováveis. Então, se a gente está falando que o investimento de impacto ele é uma necessidade para as empresas perceberem bem posicionadas, e esses investimentos eles estão concentrados no Sudeste, e quem toma a decisão desses investimentos são a maioria CEOs, né, de acordo com as últimas pesquisas feitas ali no começo do ano, 90% dos CEOs brasileiros são homens brancos, sudestinos. Então, eu estou falando que são essas pessoas que decidem para onde vai o dinheiro. Você não faz impacto social sem investimento. Você não faz programa de base de transformação de realidade sem colocar grana dentro. Você precisa movimentar essa roda. Então, essa lógica do território, de estarmos no Nordeste, quando os tomadores de decisão estão no Sudeste, cria uma lacuna muito grande, entende, Fábio? É uma distância. Sobretudo quando existe, por exemplo, a operação aqui na Bahia, aqui no Nordeste. Então, muitas vezes, a estratégia de ESG, de investimento, ela é concebida no Sudeste para ser aplicada no Nordeste, sem que exista uma aderência, sem que exista um respeito ao saber local. E isso é, vamos dizer assim, a premissa básica do respeito ao território. O que é que esse território diz? O que é que ele quer? O que ele quer ver transformar? E aí a empresa faria esse investimento aí de acordo com sua estratégia de investimento social privado. E não ao contrário, né? Porque senão a comunidade, o território vira um mero coadjuvante dos egos corporativos. Então a gente tem realmente esse desafio de território, que é muito, muito, muito puxado para a gente romper. A gente tem casos aqui, Fábio, de que as empresas que atuam na Bahia e que têm matriz no Sudeste já vêm com suas consultorias de ESG contratadas para executar aqui e querem contratar uma consultoria na Bahia por 1/10 do que elas foram remuneradas para fazer. E te digo com muita tranquilidade, aqui tem muitos bons profissionais. Não somente nós aqui, claro, né, fazendo aqui a minha falsa modéstia, mas existem muitos profissionais bons, não só na Bahia, como todo o Nordeste, quem tem currículo, que sabe conversar, que sabe transmitir, e a gente vive aí esse desafio que é se posicionar sempre tentando garantir a qualidade técnica e realmente provando aí para esse mercado que eles não precisam só buscar. Da mesma forma que eu acredito que se a gente está falando de uma lógica de cooperação, né, se a gente está falando de um novo formato de fazer capitalismo, precisamos trabalhar em rede, né, precisamos os nossos pares. Então tem sido muito desafiador, tem toda a questão de sermos empreendedoras mulheres, lidamos com assédios diários, disfarçados de quero conhecer a sua empresa, não porque somos simpáticas, mas porque essa é uma lógica, infelizmente, perpetuada no nosso sistema. Então, assim, são muitos os desafios, viu? Tem dias que é mais difícil vencer, tem outros que a gente ganha fácil. Incrível, incrível. E como eu costumo sempre dizer, há vida inteligente fora do eixo de São Paulo e como tem gente boa fazendo coisas incríveis. Né? Acho que é legal ressaltar isso. Agora, só para fechar esse tema, Liana, você está hoje, a Aganju, você transita mais aí Bahia, Nordeste? Como é que está o mercado de consultoria para quem está fora do eixo? Então, hoje a gente tem nossa sede, né? Nós vivemos aqui em Salvador. Temos alguns clientes fora da capital, então, sobretudo aí na área de indústria, mineração. Temos uma boa parceria com o Sebrae, o governo do estado, a própria prefeitura de Salvador para alguns projetos, mas temos também atuado fora, tá? Então, a gente tem ali não somente essa parte de eventos, então hoje boa parte da nossa receita é feita nessa área de comunicação, palestras, treinamentos, e eu amo fazer isso, graças a Deus tem crescido muito, e é algo pelo qual eu sou apaixonada pela ideia de que a gente pode compartilhar o que a gente sabe, na verdade, de que a gente deve compartilhar o que a gente sabe. Acredito fortemente que amor e conhecimento guardado na gaveta só servem ao dono da gaveta, então a gente não pode guardar com tanto, vamos dizer assim, egoísmo assim, e temos buscado, né? Então a gente tem uma agenda sempre buscando estar em São Paulo, no Rio,
Então, no meio do ano eu passei 10 dias em São Paulo, agora a Luísa vai para o Rio, eu devo para São Paulo e para o Rio. Estou para fechar um evento lá no Rio, agora em julho. Então, a gente tem buscado circular, vezes como participante dos eventos, reuniões de captação, e outras como palestrante, como curador. Mas ainda tem muito espaço para crescer, Fábio. A gente ainda não está no lugar onde a gente imaginou que vai chegar, a gente imagina que vai chegar, e hoje nós estamos sempre recalculando rotas. Eu acredito que o empreendedorismo social é um eterno recalcular de rotas. Você recalcula o tempo inteiro, porque teve uma nova política pública, teve um novo posicionamento no Congresso, teve um escândalo, teve um desastre. O empreendedor, ele trabalha com a leitura do contexto, né? Ele é um grande, vamos dizer, a cartomante. Pega ali, deixa eu ver sua mão. O que é que vai acontecer agora? Ele precisa ter um quê de evidente ali, né? De olhar o passo à frente e pensar. Então, isso tem que ser muito rápido. Então, tem propostas hoje de consultoria que a gente desenhou há 6 meses atrás, que hoje precisam ser revisitadas. Então, estamos sim aqui nesse posicionamento. Aqui em Salvador, a gente é bem conhecido, bem posicionado. Temos, inclusive, Fábio, feito um esforço para trabalhar em parceria com outros consultores da área de ESG, da área de impacto social. Porque, inclusive, imagina, é como se a gente, voltando ali à pergunta anterior, a gente tem aqui uma pizza, metade dessa pizza já vem comida pelas empresas, as grandes consultorias do Sudeste, que vêm aqui tentar nos subcontratar por valores pequeníssimos, e a outra metade as pessoas estão se engalfiando. Eu não acredito nisso. Então eu falei, gente, a gente tem que ser um bloco, a gente tem que vislumbrar oportunidade. Porque se o mercado cresce, cresce para todo mundo. Eu não tenho como, por exemplo, fazer 300 palestras por mês, vai ter que ter alguém, mas quer dizer o quê? Se mais empresas estão contratando profissionais para darem palestras, significa dizer que mais empresas querem investir na área de ESG, não é isso? Na formação de pessoas. Então, assim, estamos aí, mas sempre recalculando as estratégias, né? Agora, essa ideia, em teoria, ela é muito boa, de fazer uma rede de potenciais parceiros que, em tese, tendem a ser competidores. Na prática, funciona mesmo ou você se esbarra com alguns colegas que resistem a esse formato? Olha, tem muita resistência baseado nessa. Eu acho que o medo mesmo, Fábio, eu acho que o medo do concorrente, né? O medo de perder esse quinhão, e que é perfeitamente compreensível, eu acho também, né? Hoje, quando a gente está vendo uma realidade um pouco mais escassa nesse sentido, é desafiador mesmo, né, Fábio? É muito desafiador. Mas, assim, eu lembro que quando eu vim dos movimentos sociais, né? Eu trabalhei muitos anos na minha vida em movimentos socioambientais, e eu nunca vou esquecer de uma pessoa que foi minha líder durante muito tempo. Ela dizia assim: nós trabalhamos para que nosso trabalho não seja mais necessário. Então, tanto que eu falava assim: não, mas esse evento é de não sei quem, o projeto que está fazendo é outra ONG, eu era adolescente. Mas eles não são nossos concorrentes? E ele falava assim: não, nós dividimos papéis, mas temos a mesma direção. Todo mundo quer um mundo mais sustentável. Então, eu nunca esqueci disso. E muitas vezes, quando o nosso ego é muito traiçoeiro, né, Fábio? O nosso ego, ele quer o palco, a exclusividade, o aplauso, todas as pompas, a gente quer. Mas quando a gente lembra que, peraí, o que é que está me movendo agora? Né? O que é que está me movendo agora? É difícil às vezes, né? Porque isso envolve camadas mais profundas e um autoconhecimento grande até para reconhecer quando nós somos os tóxicos. Do tipo, não tem alecrim dourado, né? Então, assim, do tipo assim, eita, Helena, dessa vez você está sendo egoísta, dessa vez, né? Vamos lá. Tanto que tinha alguns eventos aqui, a gente é chamado para a grande maioria, mas tem um ou outro que a gente não é chamado para palestrar. E aí, dessa vez, eu travei uma conversa comigo, eu falei, Leana, tudo bem, você não está nesse palco, você está cedendo espaço para outras pessoas falarem, mas você vai lá aplaudir essa pessoa, sabe? Você vai lá. E, claro, que é um pensamento, às vezes, mesquinho. Diz assim, poxa, eu também estou precisando de grana, eu também estou precisando movimentar, pagar os meus boletos, fazer a nossa empresa crescer. Também queria, mas, peraí, mas tem algum colega seu que está ali, né?
E, enfim, tem um evento aqui em Salvador recente, eu fui uma das palestrantes, e saí de lá correndo para pegar um avião para Cuiabá para dar uma palestra no Sebrae. Hoje a gente tem, como eu falei, né, isso como uma veia de mercado grande. E eu lembro que nesse evento, Fábio, todos os patrocinadores eram empresas grandes de porte nacional. Nenhuma delas contrata os consultores de SG da Bahia. E eu falei isso no microfone. Eu falei, agora que não vão me chamar mais. E aí, eu falei, Leleca é super sincera. E aí eu disse, olha, gente, premissa de valorização de território é fixação de capital. Porque quando a gente fixa aqui o capital, ele contrata a empresa da Bahia, ele está movimentando receita, ele está gerando para outras pessoas, isso está gerando um impacto aí, vamos dizer assim, aumentado. Mas se eu concentro só no Sudeste, eu não faço a roda girar. Então é isso, né? Às vezes a gente precisa incomodar um pouquinho, né, Fábio? Com certeza. E que oxalá que tenham mais profissionais que gerem incômodo que o setor precisa. Agora, Liana, É, você falou um pouquinho da sua Fábio, trajetória. eu Diga lá. desculpa te interromper, mas assim, é que eu achei que rolou uma conexão astral. Antes de você falar de Oxalá, que na verdade eu sei que você falou no sentido tomara, mas Oxalá é um orixá, né? A Ganju, o nome da minha empresa, também é um orixá, é o orixá da transformação. E quando você estava falando, eu tinha pensado de te perguntar, porque você sempre fala impacto na encruzilhada. Você sabe que na encruzilhada mora um orixá chamado Exu? Sim. Você sabe? Você é do Candomblé também? Não. Mas Não. tenho o maior respeito. Pronto. Então, Exu é quem abre e fecha os caminhos. E ele mora nas encruzilhadas. E todos nós temos a nossa, né? O tempo inteiro. Meu Deus, vou fazer isso, não vou. Vou apostar nessa ideia, não vou. Vou começar essa relação, não vou. Vou não sei o quê, vou para não sei onde, não vou. Então, essa clareza, né, da intenção. Então, muitas vezes, né, assim, e eu lembro que eu tinha ouvido um podcast seu com a Maíra Mesono, que é uma grande amiga e parceira, e na hora eu falei assim, poxa, eu adoro essas duas pessoas, eu mandei mensagem para ela, falei, eu adoro o Fábio e tal, tem um livro dele, e na hora a gente pensa que qual caminho seguir, eu fico pensando sempre que o caminho onde a gente pode gerar o maior bem possível, né, para nós e para os outros. Então, era só porque na hora que você falou encruzilhada, eu falei, vou perguntar para ele se ele sabe quem é Exu. Eu sou filha de Exu. Um dos meus santos que me acompanham é Exu, que é o mensageiro, é o comunicador. Que legal. Nossa, incrível. Aprendendo muito aqui, Liana. Muito legal. Obrigado por trazer essa explicação. E a pergunta que eu estava te fazendo é a seguinte: em algum momento você citou assim, ó, eu venho lá dos movimentos sociais lá atrás, muito antes da sigla ESG existir. Minha pergunta para você é, na tua trajetória, como é que você enxerga essa mudança entre a questão socioambiental lá atrás e hoje supostamente ESG? O que que mudou? O que que a gente ganhou? O que que a gente perdeu? Boa pergunta, Fábio. Uau, eu acredito que tem muitos ganhos. Mas existe um grande risco, que é o risco do papagaio. Né? Até papagaio fala. Então, o papagaio, ele está repetindo coisas. Quando às vezes, eu abro ali, eu tenho aquele Google Alerta para as notícias de ESG, tem dia que me dá uma preguiça, gente. Eu sei que esse podcast vai ser ouvido por várias pessoas e talvez não devesse dizer isso, mas temos aqui um compromisso com a verdade, né, com a honestidade. E às vezes me dá essa preguiça, Fábio, porque eu vejo, gente, tá todo mundo falando a mesma coisa. As empresas todas, tem dia que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém me pergunta o que é ESG. Por favor. Não me pergunta como tornar empresas mais sustentáveis em 5 passos. Porque eu acho que ganhou uma amplitude o debate, né? O que é, obviamente, um ponto muito positivo, você tornar esse assunto mais falado. Mas um outro ponto é que ele se tornou mais superficial. Né? Ele corre o risco
de ser uma conversa esvaziada, uma conversa rasa, uma conversa em que as pessoas estão falando sem saber. Ou o que ainda é pior, estão inventando que sabem. Sabe, aquela coisa, o tudólogo, né? Gerador de lero-lero. Então o cara vai falando, ele vai falando, e quando você espreme, ele não sabe o que ele está falando. Eu fico vendo assim discurso de empresa, não, porque a gente vai fazer o social, a gente vai cuidar das pessoas, aí você pergunta como? Mas quais são os indicadores? Você tem uma base zero, você fez um diagnóstico social, você tem uma matriz de impacto, você tem uma planta de investimento, o cara não sabe o que é. Então, isso é um risco muito grande, porque tanto que hoje, né, alguns países ali, como os Estados Unidos, já tem um movimento anti-ESG muito forte. Aqui tem também, né, um movimento que eu acho entristecedor, que é todo mundo querer trabalhar com ESG. Todo mundo quer ser consultor ESG, porque um veículo de comunicação famoso diz que você faz um curso online e passa a ganhar 30 mil por mês. Não vamos citar nomes dessa vez, para a gente não perder as amizades. Mas é enlouquecedor, porque o ESG ele virou o novo muito mais no currículo. Ele virou o novo etc. Ele virou as reticências ali da sua atuação. Então, eu sempre digo, quando alguém me pergunta, que você não precisa ser um consultor ESG para atuar em ESG. De qualquer área, se você se tornar mais consciente do impacto do seu trabalho e for comprometido em cumprir com as premissas de respeito às pessoas e ao meio ambiente, você já é um profissional ESG. Porque para ser um profissional ESG, você vai ter que ter uma visão ali tridimensional, um olho de Tandera, Thundercat, uma visão além do alcance, e que um curso online ele não vai te dar. Quem vai te dar isso é o olho no olho na rua, é a bota na lama, é conversando com as pessoas, é tomando café ralo, é comendo jaca na casa das pessoas, é saindo um pouco do computador, escondendo a caneta Mont Blanc, desligando o ar-condicionado e se transportando para uma realidade que não é sua. Tem que haver o desconforto da aprendizagem, tem que haver. Então, isso é um pouco complicado. Então, assim, ganha-se no alcance do debate, mas, na minha opinião, se perde na profundidade da conversa. Você acha que, como o tema foi sendo apropriado por vários segmentos, inclusive, sobretudo o setor privado, se esvaziou um pouco aquele papel que as ONGs socioambientais tinham lá atrás em relação a pautar o tema, trazer mais radicalidade? Como é que você vê essa equação hoje? Olha, Fábio, veja, eu vim de movimentos sociais e também tem um ponto de alguns movimentos sociais que eu, particularmente hoje, vivendo ali a realidade corporativa e tudo, e entendendo a importância do setor privado, eu acredito que atirar pedra, somente por atirar pedra, não constrói. Então, algumas organizações, algumas pessoas, e obviamente isso não tira delas a importância, nem a respeitabilidade, mas elas só sabem atirar pedra. Aí eu pergunto, mas qual é a sua proposta de solução? Que caminho você sugere? Então, você vai ter um empreendimento X que está autorizado, que é importante para o desenvolvimento econômico e que vai gerar algum impacto socioeconômico, socioambiental. E aí você tem lá aquela pessoa, não vai ter, gente, vai passar. Mas a pergunta não é se vai ter ou não vai ter, é como fazer isso da melhor maneira possível para as pessoas e para o meio ambiente. Aí você amplia o debate. Se eu trago apenas um não e uma pedra, eu não saio do lugar. E aí eu inviabilizo, e aí eu afasto. Eu não posso só tentar converter os convertidos. Né? Que transformação eu espero se eu for fazer uma palestra sobre a importância de comer vegetais para os vegetarianos? Eu não posso. É chover no molhado. Então, eu particularmente acho, sim, que as bandeiras são importantes, que existem alguns limites que não devem ser ultrapassados, existem alguns valores que precisam ser preservados e que são inegociáveis. Então, hoje tem, obviamente, aí, dentro de cada um de nós, dentro da minha empresa, da nossa empresa, a gente tem, sim, critérios, né? Olha, isso aqui não dá para fazer, a gente não mente em laudo, a gente não vende parecer, a gente não trabalha para
pessoas e empresas que têm atuação duvidosa e não ética, mas você vai me dizer, olha, Lema, você trabalha com alguns segmentos complexos? Sim, trabalhamos, porque o meu papel é justamente torná-los melhores do que eles seriam sem o meu trabalho. Essa é a confiança. Ana, aparece esse tipo de demanda para fabricar laudo, enfim, aparece muito? Muito não, mas já apareceu, hoje menos. Hoje, na verdade, eu acredito que as empresas elas estão cada vez mais medrosas, porque na internet todo telhado é de vidro, mas já assim, olha, Léa, vamos ter aqui esse parecer, mas será que você não consegue, assim, não pesar tanto a mão? Eu falei, olha, eu acho que eu não entendi, né? Então, às vezes, é melhor a gente sair de cena, né? Assim como tem pessoas aqui no Brasil que não trabalharia por dinheiro nenhum. E aí tem um conto da Madre Teresa de Calcutá, se você já ouviu, que eu adoro. Ela foi para um evento nos Estados Unidos de captação de recurso, e aí ela fazia um trabalho bem forte com os leprosos, né? E ela esteve com o presidente dos Estados Unidos, e ela mostrava as fotos, e foi lá justamente naquela época em que para você pegar dinheiro você tinha que expor, né? A situação, assim, chocante. E aí o presidente dos Estados Unidos com ela, olha, Madre, parabéns pelo trabalho, realmente engrandecedor, inacreditável, muito, muito importante. Eu não faria esse trabalho por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu, nem eu, presidente. Incrível. E ele ficou aquela coisa assim, eu espero que ele tenha entendido, né? Veja. Mas, assim, eu acho que é isso, a gente ter essa clareza e, obviamente, entender que é uma grande engrenagem. Você não pode trabalhar fora do setor privado, nem fora dos governos. Essa é uma ilusão, isso é uma visão romântica juvenil. A gente precisa ter diálogos, obviamente pautados no respeito, na cordialidade, na educação, inclusive para se retirar, tá, Fábio? Eu hoje tento trabalhar a minha energia bélica de outra maneira, mas sair de lugares onde você não vai transformar nada de bom, você pode sair pela porta da frente. Já saí chutando, tá? Eu já saí chutando, mas quando a gente chuta, a gente machuca o pé também. Então, às vezes, é melhor sair com elegância e pedir para se retirar. Olha, nesse espaço aqui, eu prefiro não permanecer porque eu entendi que não está aderente aos meus valores ou que eu aqui não posso transformar aquilo que eu acredito ser positivo, ser necessário. Então, a gente se vê depois. Boa sorte. Eu acho que dá para sair assim. Maturidade serve para isso, né, Fábio? Sim. Não, e assim, incrível isso que você está dizendo, porque eu imagino que deve, de um lado, tem essa sapiência te falando isso, e do outro tá lá uma voz te falando, mas você tem esse contrato, tem boletos para pagar e tal, né? Você está empreendendo. Como é que você lida com esse equilíbrio entre manter uma equipe, manter salário, manter, né, faturamento e fechar portas onde você sabe que é barca furada? Olha, barca furada, eu acredito que é quando a gente fere a gente, em qualquer nível, Fábio. Quando eu te falei ali, né, que eu saí de uma grande empresa para ser empreendedora, a gente experimenta muitas sensações. Quando você está dentro de uma empresa grande, você tem uma chancela, você tem um crachá que te protege, né? Então, você é Lea daquela empresa. Quando você sai para abrir sua consultoria, ela não é nada ainda, né? Ela não se constituiu ainda num nome reconhecido, né? Então, você não tem esse crachá que te proteja. Você é você. E quando você é empreendedor, o seu maior ativo é você mesmo. Isso significa ter saúde mental, saúde física, estudar, viajar, parar, dormir, coisas básicas que a gente negligencia porque você fica naquele desespero de pagar os boletos. E, obviamente, eu já caí nisso e é uma grande cilada. Mas tudo que fere a gente não deve continuar. Só que a gente demora de perceber.
A gente demora de perceber quando você está numa grande corporação, porque aquela corporação, ela te coloca no lugar de que você é tão essencial até o dia que ela te demite. É a mesma coisa dos relacionamentos tóxicos. Eles te colocam num looping de bem-estar e fundo do poço que vira realmente algo quase viciante. Então, eu acredito que as relações de trabalho, elas precisam ser sustentáveis. E só é sustentável aquilo que a gente pode carregar. Aquilo que carrega, mas não pesa. Pesou? Acho que não dá. Né? A gente teve aqui a gente já teve cliente aqui que ficou ruim. E a gente pediu, assim, numa boa. Eu sabia que ia ficar ruim por uma questão de valores. Um cliente que tinha valores muito complicados. Né? No fundo, eles não queriam fazer um trabalho de ESG. Eles queriam fazer um trabalho de comunicação que parecesse que eles eram uma empresa que tinha bons compromissos. Só que como é que a gente faz isso sem indicador, Fábio? Como é que eu faço um relatório sem ter evidência? Fica ruim para a gente. E tem um momento que a gente falou assim, olha só, isso aqui está frágil. Isso aqui vocês podem ser questionados publicamente. Né? E foi na época das eleições, então tudo isso ficou meio achando que era uma polarização, mesmo a gente apresentando todos os referenciais internacionais. Aí nessa hora a gente apela para o mercado internacional, né? De GRI, de outros indicadores, né? Diz, olha, tudo em sustentabilidade precisa ter fato, né, Fábio? Evidência. Prova material. Não é achar. Olha, eu acho que meus funcionários estão felizes. Tá, mas cadê a pesquisa? Eu acho que eu estou cumprindo com os direitos trabalhistas, mas deixa eu ver aqui. Não, eu acho que a comunidade está feliz. Né? Então, assim, como é? Então, esse como é que complica um pouco mais, né? Incrível. Nosso papo maravilhoso. O tempo passa voando, Kiliana. Pra gente ir fechando já. Eita! Nós estamos já no limite aqui. Você tem circulado aí pela Bahia, pelo Nordeste, pelo Brasil. O que você tem visto de coisas potentes que estão longe dos holofotes que vale a pena citar? Olha, eu acho que, primeiro, tem muito empreendedorismo de base comunitária. Tá? Então, a gente tem aqui observado os empreendedores negros, os empreendedores de periferia, as mulheres também. Hoje, aqui na Bahia, a gente tem falado muito de um conceito que, por motivos óbvios, enfim, não está muito ali na capital paulista, em São Paulo, a economia do mar, né, que envolve ali todo um ecossistema que está ligado às praias, e aí a gente não está falando só de turismo, a gente está falando das comunidades pesqueiras, ribeirinhas, marisqueiras, até chegar nos empreendedores informais que fazem essa economia girar, e que muitas vezes eles são subnotificados, porque a gente não sabe, são irregulares, então você não sabe quanto circula. Mas eu acredito que tem avançado muito essa discussão aqui. Um outro ponto também muito forte é que a Bahia, e aí sobretudo Salvador, né, enquanto capital, tem investido muito na integração de políticas entre as secretarias. Então, recentemente, no dia 7 de junho, é o Dia Nacional do Catador de Resíduos. Aqui em Salvador foi criada uma lei que deu o perdão de dívidas de impostos municipais para as cooperativas de catadores de resíduos e também deu a carta de isenção de impostos, né, ali como IPTU e outros de origem municipal. Isso tem uma importância muito grande, porque, primeiro, entende que esse grupo precisa de fomento para continuar existindo, mas entende, sobretudo, a importância dessa atividade como uma atividade digna, Fábio. Então, imagina, o lixo ele não é um problema ambiental, ele é um problema social e cultural. Na natureza não tem lixo. Um passarinho morre, vira comida de urubu, que sobra vira adubo, que vira árvore, que vira semente, que vira outra coisa. Então, assim, dentro do que a gente pensa de economia circular, historicamente a gente achava que era circulação de resíduo, logística reversa. Mas as pessoas dessa cadeia produtiva foram invisibilizadas. Então, Salvador tem caminhado muito nesse sentido, acho que é uma tendência. E um outro ponto também da Bahia, que inclusive, Fábio, eu vou te mandar para você divulgar também nas suas redes,
eu não poderia esquecer, mas quase esqueci. No começo desse ano, em março, a Ganju lançou o primeiro livro de tendências ESG para a Bahia. Não sei se você viu. E esse livro, ele fez um apanhado das referências e tendências nacionais, e foi aí que a gente descobriu que não havia nada voltado para o Nordeste. Caramba. Então, a gente incorporou, claro, existem macro tendências das quais nós não podemos fugir, como inteligência artificial, tecnologia, enfim, mas existem tendências que são próprias do Nordeste e da Bahia. Tanto que a gente chamou de ESG com Dendê, fazendo um trocadilho aqui, é o nosso ingrediente base da culinária, mas a gente traz também, por exemplo, a força que a nossa cultura tem. Eu não posso, por exemplo, ignorar que Salvador tem o maior evento de rua do mundo, do planeta. Então, eu não posso ter um carnaval sem pensar ações socioambientais para essa festa. E, obviamente, que reverbera em outros eventos. Então, a cultura, o uso associado da cultura com a sustentabilidade é, sim, uma tendência que ainda precisa ser percebida e vista pelo resto do Brasil. Inclusive para o turista que vem para cá, viu? Então, perpassa ali. Eu fiz uma palestra um tempo atrás sobre SG no Carnaval, montei uma matriz de impacto ali rapidinho do que era. Então, no S, a gente tem as pessoas, tem alegria, tem um bem-estar, tem saúde emocional, tem trabalhadores, condições de trabalho, né? Como que a gente calibra isso? A gente tem o acesso ao entretenimento, a gente tem, inclusive, as campanhas que existem ali durante o Carnaval de Não a Não, né? De alerta contra denúncias de assédio, de ponto de apoio para as mulheres. Então, a gente tem uma série de iniciativas que realmente ali, eu não sei, precisam ganhar corpo para serem conhecidas e valorizadas. Não só por nós, né, que estamos aqui, como para as pessoas que vêm para cá, mas sobretudo para as marcas. Precisam sim investir nisso, destinar ali um percentual para ações de impacto positivo durante as festas também. Incrível. Liana, bom, te agradecer aqui, o papo passa voando mesmo, mas trouxe várias questões super interessantes e essas referências vão estar todas na descrição do episódio e os links. Para te convidar aqui para fechar, faz o merchan final, divulgar o que você quiser, fica à vontade. Fábio, eu que agradeço essa conversa. É sempre bom também estar em contato com pessoas que a gente admira. A admiração é um dos sentimentos humanos mais bonitos, então te acompanho ali. E aqui, gente, o que eu tenho para deixar de recadinho final é que, primeiro, né, existem consultorias baianas tecnicamente muito preparadas e muito esperançosas de que há um caminho possível, talvez nunca ideal, né, mas a gente já não é tão criança assim, então a gente já descolou um pouquinho desse devaneio, mas que é um caminho possível, mais equilibrado, né, entre desenvolvimento social, preservação ambiental e desenvolvimento, né, econômico. Então, a gente tem sim trabalhado para isso. Então, você que está aqui na Bahia, você que está fora da Bahia, dê a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. A gente tem uma frente de treinamento, de palestra, de curadoria de projeto muito forte, tão forte quanto também a parte de diagnóstico social, mapeamento de partes interessadas, análise de impacto. Eu tenho certeza que você, depois que conhecer o trabalho da gente, você vai querer cada vez mais estar com a Ganju perto. Afinal de contas, a gente precisa transformar, amar e transformar as coisas sempre nos interessa, e eu tenho certeza que esse é um caminho que se faz de maneira compartilhada. O slogan da Ganju, Fábio, só é bom mesmo quando for bom para todo mundo. Então, seguimos aí nessa balança da justiça, que o machado de Xangô corta para os dois lados sempre. Incrível, nossa. Obrigado, Liana, adorei, viu? Obrigadão.